Olha, aconteceu a prisão de um policial militar que é suspeito de envolvimento na morte da jovem Bárbara Kelly. A Bárbara Kelly Araújo do Nascimento era uma moradora da comunidade do Paço da Pátria, aqui na Zona Leste de Natal. Esse fato você acompanhou, você viu que aconteceu no último dia 12 agora deste mês, tá? Esse policial aí é um subtenente da Polícia Militar que foi preso, foi detido, recebeu voz de prisão na manhã de hoje. Você lembra desse fato? A gente tem, inclusive, alguns vídeos de manifestação, de protesto, não é verdade? Isso aí foi o primeiro após a morte? É. Ela estava sentada, estava na calçada esperando um lanche, pediu um lanche e recebeu um tiro, recebeu uma bala, disparo fatal. Aí o Ranilson Oliveira, que esteve lá no Paço da Pátria por várias ocasiões, na verdade, conversou com a população, conversou com os moradores, com os familiares, né? E eles estavam bastante revoltados, tanto que fizeram a primeira manifestação e depois fizeram uma segunda manifestação, tá? A gente tem aí, vamos rever um trecho lá do Ranilson Oliveira na época da confusão, quando ele tentava, inclusive ali, ele tentava conversar com os moradores, não é? Estava saindo da comunidade do Paço da Pátria, um pouco mais à frente já tinha uma barricada com pneus sendo queimados, viatura da polícia, e aí alguém disparou, não é verdade? E você vai rever essa história. Põe aqui, vai. A gente está saindo agora aqui da comunidade do Paço da Pátria. É impossível contar quantos moradores estão... Calma, peraí, Alice, peraí, eu vou descer, peraí, vou descer. Calma, peraí, não, gente, calma, gente, calma, peraí, a gente vai sair, calma, peraí, calma, gente, calma, peraí. Peraí, Alice, peraí. Calma, gente, calma. Peraí, calma, gente, calma. Peraí. Olha só, a gente pra sair aqui. Calma, ei, peraí, imprensa. TV Ponta Negra. Peraí, TV Ponta Negra, pô. Peraí, eu tenho que sair, pô. Calma. Bora, Elias, bora. Não... Momento tenso, né, que a nossa equipe viveu, né, o cinegrafista, o nosso querido Elias e o repórter policial Ranilson Oliveira, que ficou em meio a toda essa manifestação, barricada, pneus queimados, do outro lado tinha viatura da Polícia Militar, a polícia, né, disse que ouviu alguns disparos, viu ali a população, algumas pessoas em cima do Ranilson Oliveira, né, do carro, da viatura da TV Ponta Negra, e a polícia poderia achar que estava acontecendo algo em relação à nossa equipe e teria disparado para cima. Foi bem tenso. O Ranilson esteve aqui no programa, não é? Conversou com a gente, relatou tudo. Bom, por que que isso aconteceu? Por que que essa manifestação aconteceu? Aconteceu porque a comunidade diz, a população diz que a Polícia Militar chegou lá no Paço da Pátria e já teria chegado disparando. Nesses disparos, atingiu a Bárbara, atingiu uma moça que tinha uma história de um trabalho social bacana que ela fazia com as famílias simples, pobres, né, que não tinham condição de fazer uma festinha de aniversário, às vezes no dia da mãe, dia das crianças. Ela organizava, né, com amigos, com comerciantes, essa ação social no bairro, a Bárbara Kelly. A polícia diz que foi para uma ocorrência que terminou com arma apreendida, supostamente tinha tráfico de drogas, e a polícia, claro, que foi chamada, onde quer que ela é chamada, onde tem uma denúncia de tráfico de drogas, ela não pode se furtar.
A polícia militar, a princípio, disse que teria sido recebido a balas. A comunidade nega, diz que não, que já tinham chegado lá disparando e que terminou com o tiro que matou a Bárbara Kelly, tá? Policial preso é afastado na manhã de hoje, outros policiais também, não é? Não sei se serão presos, mas continuam afastados. Daqui a pouco o Rogério Fernandes, que está lá no GGI, vai falar sobre esse caso e você vai acompanhar tudo aqui no Patrulha da Cidade. Tem lá a imagem do PM, não tem? Agora de manhã? É esse aí, ó. Já tinha também se envolvido em uma outra ocorrência em Ponta Negra, segundo informações da própria polícia. Preso hoje quando estava trabalhando, ele estava no serviço administrativo, como os outros policiais, um soldado aí dessa turma nova, mais 2 cabos, né, da Polícia Militar que também estavam na mesma ocorrência lá no Paço da Pátria. Eles foram afastados e estão no serviço administrativo. Quando ele chegava para cumprir o expediente, recebeu voz de prisão e daqui a pouco uma entrevista coletiva com o próprio secretário de Segurança Pública e comandante-geral da Polícia Militar deverá esclarecer a motivação da prisão desse PM. O Rogério está chamando, então ele tem prioridades. Vamos nesse momento, coloca Rogério direto lá, trazendo as informações direto do GGI, Rogério. De lá conseguimos constatar que... Ok, Salatel, vamos ouvir aqui o doutor Márcio Lemos, que é o FTP, com relação à prisão temporária de 30 dias do policial militar. Visualizar a ação dele, pedimos a prisão temporária e foi decretada. Então, doutor Márcio Lemos, portanto, deixa eu ficar aqui, com licença aqui, doutor, deixa eu passar aqui por meio, muito obrigado. Doutor Márcio Lemos está aqui, conversando com a gente. Não houve confronto, teve aquela situação de fato que ele supôs que se existisse realmente tornaria ação legítima. Realmente os 3 elementos correm em direção a eles, um estava tornozelado, foi apreendido drogas, mas constatamos que não existia arma, até porque, embora eles até confirmaram que foi apenas um disparo. E um disparo não confronta, a gente não se confronta com um disparo, né? Então, com tiro de fuzil. Então foi totalmente assumindo o risco ali de acontecer um resultado gravoso para a população que estava ali. A ação foi inicialmente legítima, foram com uma situação real, mas com o erro da circunstância que aconteceu no fato ali, houve esse excesso, e esse excesso é altamente punível, né? E nós temos total autonomia, integração entre as... Por que esse fato foi celeremente investigado? Porque é uma colaboração entre a Polícia Militar, as instituições, os órgãos aqui da Secretaria de Segurança, e tivemos acesso a todas as informações, das viaturas, da qualidade, o que podemos individualizar que apenas uma viatura estava no local e ela que participou do evento. Doutor Márcio Lemos, boa tarde, estamos ao vivo também aqui no Patrulha. Seguinte, ele chegou a admitir 2 vezes porque foi ouvido 2 vezes, isso aí é fato, o senhor colocou aqui agora há pouco. Isso foi importante, mas teve também outros exames complementares? É importante, não era crucial, porque ele admitiu que houve confronto, que também é uma tese de defesa, né, que ele disparou. Isso foi interessante no conjunto probatório, porque ele não nega que dispara. Então ele afirma que efetuou apenas um disparo, a direção do disparo, então a direção que ele afirma que atingiu, só ele poderia ter atingido, não os elementos que corriam em direção a eles. Então isso aí também no conjunto como um todo, incluindo as imagens, que fica bem claro que eles não estavam armados, embora correram em direção aos policiais, ou seja, suporam uma situação, não atiraram porque não estavam armados. Muito menos de fuzil, que seria muito mais fácil a visualização. Realmente tinha um tornozelado lá e foi apreendido drogas. Então foi importante nesse sentido, né? Para entender a dinâmica do que aconteceu ali no evento. Pois é. Doutor Márcio Lemos, agora, vamos mudar aqui só, vamos para cá então, doutor Márcio Lemos, para achar aqui, porque é meio tumultuado que a coletiva é assim mesmo. Doutor Márcio, com relação aos outros 3 policiais, qual vai ser o procedimento? Um ficou no carro, né? Então totalmente afastado em outra rua, 2 desceram. Está sendo avaliado agora a individualização, porque os 2 não dispararam, apenas um parece um tiro de advertência. Eles vão ser ouvidos semana que vem, para tentar delimitar. Mas a princípio, na avaliação inicial, não entendemos que seria alvo do pedido de prisão. Entendemos que foi uma conduta, até pelo histórico que foi perguntado na coletiva, que ficou bem delimitado quem agiu naquele erro ali que ocasionou essa fatalidade. Salatel vai fazer uma pergunta para o senhor, repasse. Pois não, Salatel? Ficou muito claro aí, Rogério, pelo que o delegado falou, que não teve confronto. Não teve, porque os moradores não estariam armados, não tinha arma. Então, se não teve arma, só teve tiro que partiu da polícia contra a população e que atingiu a Bárbara. Ele fala ora em erro, ora fala em excesso. São coisas diferentes. Eu posso aqui, apresentando o programa, cometer um erro. Outra coisa é que eu me exceder na apresentação. Pede para ele esclarecer o que é que a polícia concluiu. Foi um erro ou foi excesso da ação policial nesse caso? Salatel, cumprimento o senhor também, pergunta o seguinte, houve um erro da Polícia Militar ou houve um excesso?
Inicialmente, como eu falei, a conduta foi uma patrulha de rotina, né? O policial não sai de casa para poder, né, deflagrar a esmo. Então eles foram acionados, foram para o local, houve apreensão de droga, mas pelas circunstâncias que quando você entra naquela comunidade, houve comprovadamente disparos de fogos de artifício na hora que a polícia ingressa. E na hora que eles ingressaram na rua, aqueles cidadãos que entre deles um estava atornozelado, correu em direção a eles no meio da rua. Então o excesso foi, se eles visualizassem bem, compreendessem a situação como um todo, viria que não estava armado e não teve disparo. Tanto é que apenas um disparo foi efetuado. Então, mas não deixa de ser um excesso, isso foi um excesso, uma avaliação da operação, né? Então por isso que a justiça concordou e foi decretada a prisão. Só para terminar, doutor Márcio, há informação de um histórico, de que ele responda um processo em 2022, também numa ação policial em Ponta Negra, zona sul da capital, isso, em que o homem teria sido morto também, ele responde esse processo. E, com relação a isso, interfere, prejudica, como é que é a situação dele? Isso foi crucial para a nossa avaliação, acredito que até a avaliação judicial, não é a primeira vez que esse policial se envolve numa situação similar, uma situação de abordagem também, que houve um excesso, inclusive não só foi indiciado, já há denúncia sobre ele. Foi um fato de dezembro de 2022 e 2023 ele foi denunciado. Então ele é denunciado por uma situação simulando um confronto, que a gente comprovou que não existiu, e que um cidadão também foi alvejado e foi a óbito. Muito obrigado, doutor Márcio Lemos. Daqui a pouco a gente volta com outra informação daqui. A gente vai conversar com o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Larico Azevedo, e com o secretário de Segurança, Coronel Araújo. Já já a gente volta, Salatiel. Você tem toda a prioridade nesse assunto, tá, Rogério? É só chamar, a gente interrompe tudo aqui para trazer informação em primeira mão, porque você já sabe, se o patrulha da cidade não deu, o fato não aconteceu. Tá com o Rogério? Rogério continua acompanhando aí a prisão, tá? Teve gente aqui dizendo, duvido que esse policial seja preso, Salatiel. Ele já foi preso, inclusive a gente tem as imagens aí, tá? Enquanto o Rogério fala agora com as autoridades, tá aqui com o comandante-geral da Polícia Militar, a gente tá com as imagens também aí do momento da prisão, quando o policial chegava para um dia de expediente, não é isso, Rogério? Foi assim que aconteceu? Foi isso, ele foi preso inclusive no administrativo do quartel-geral da Polícia Militar. Na manhã de hoje, a prisão é temporária por 30 dias, é o período que a Polícia Civil pediu para investigação, mas pode transformar essa prisão em preventiva. Inclusive, ele tem também que passar como cidadão, tem todo direito, de audiência de custódia, que ocorre daqui a pouquinho, por volta das 14 horas, já fez corpo de delito e vai ficar preso numa entidade militar. Coronel Larico Azevedo está aqui comigo, comandante-geral da PM. Coronel, inicialmente, boa tarde, muito obrigado por nos atender. Eles estavam no administrativo ou já estavam na rua? Não, desde o dia, do momento que ocorreu, né, que nós estivemos aqui, inclusive, com todos vocês da imprensa e divulgamos, eles foram afastados, né, para a área administrativa, saíram das ruas, saíram da área operacional e ficaram à disposição tanto do inquérito da Polícia Civil como do inquérito da Polícia Militar. Ontem, à tarde, recebemos a informação, né, do Dr. Márcio, da DHPP, que seria expedido um mandado de prisão. Hoje pela manhã recebemos esse mandado de prisão e, como trabalhamos integrados, nós fizemos a condução do policial que estava sob o mandado de prisão, que eles estavam na sede do 1º Batalhão, onde eles trabalham administrativamente, e foi conduzido à DHPP. Lá ele foi ouvido, foi confirmado, né, na presença da autoridade policial civil que ele tinha que cumprir o mandado de prisão. Depois ele foi conduzido ao ITEP e ele está agora sendo conduzido para a nossa Companhia Independente de Policiamento de Guarda, que é a nossa unidade da Polícia Militar responsável pela custódia dos presos, é o presídio militar nosso. Ele já está com a audiência de custódia agendada agora para as 14 horas e aí é a justiça que vai decidir se ele permanece ou não preso, mas mesmo independente de qualquer coisa, ele está à disposição, né, da justiça e dos dois inquéritos, né? Então, as informações que nós temos para passar é essa e lamentamos mais uma vez, né, com relação ao que ocorreu. Várias perguntas foram feitas aqui da conduta, como foi, deveria ser. Isso vai ser apurado no inquérito. Uma coisa é que a Polícia Militar, ela não orienta, não tem essa diretriz de chegar atirando e sim se proteger e proteger a sociedade. O fato está sendo apurado pela Polícia Civil e pela Polícia Militar, da dinâmica como foi feito, né? Se os indivíduos que estavam lá estavam armados, se revidaram. O doutor Márcio já conversou com vocês aqui, né, ao vivo inclusive, e passou todas as informações de que ele, como estava, através das câmeras que foram coletadas as imagens, e isso eles vão responder pelos atos que cometeram, né? E os 3 restantes que estão lá, eles continuam no processo administrativo?
administrativo, enfim. O senhor continua aguardando também decisão da Polícia Civil, da Justiça? Bem, como eu falei, os 4, eles estão no serviço administrativo da Polícia Militar. Os 4 estão à disposição dos presidentes dos inquéritos. Eles não saíram dessa condição. Independente da situação agora da prisão, do mandado de prisão do subtenente, que foi realizado, os demais continuam nas mesmas condições. Eles só estarão liberados, ou a conclusão do inquérito vai dizer se eles têm um envolvimento direto ou não com o ocorrido. O fato concreto neste momento é que foi expedido um mandado de prisão para o subtenente e nós cumprimos na íntegra e colaborando com a Polícia Civil e com a Justiça no que for necessário. Coronel Alarico Azevedo, comandante-geral da PM, muito obrigado pelas informações. Portanto, está aí, Salatiel, a prisão é temporária por 30 dias do subtenente da PM, que tem uma experiência muito grande na corporação, mas já responde em 2022 por homicídio qualificado. Isso foi preponderante também, mas segundo Tomás Lemos, que é o diretor-geral da DHPP, Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa, ele deve pedir a preventiva em pelo menos 30 dias. Esse prazo é para a conclusão do inquérito e a situação do sub fica bastante complicada e de uma certa forma aliviada para os 3 restantes policiais que não têm envolvimento direto na morte da Bárbara Kelly Araújo de Nascimento. Ela tinha 34 anos, deixou uma filha e foi vítima dessa chamada bala perdida. Um tiro de fuzil, pegou no braço, atravessou e terminou atingindo o peito. Eu volto com você, Salatiel. Obrigado, Rogério, pela participação, trazendo informações aqui importantes para o nosso telespectador, como o capelão Renato Lima. Um abraço, meu capelão, está lá no Parque das Árvores, está assistindo o programa lá em Parnamirim. O Marlo, professor Marlo, está ao lado do meu amigo Fábio Cel, lá no FC Restaurante e Petiscaria, lá de Monte Alegre.